dois monólogos não fazem o diálogo, a gente precisa dialogar com os alunos, não importa o momento que eles estão. Olá, essa é mais uma entrevista do projeto A História em 60 Minutos, um projeto promovido pelo Departamento de História do SERES da UFRN, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em História também do SERES, e com o apoio do Grupo de Trabalho de Teoria e História da Historiografia da AMPO Brasil e também da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia, a SBT-HH. As entrevistas ficam disponíveis nos canais institucionais do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História do SERES, nos dois canais em simultâneo, todas as sextas-feiras, às 5 da tarde. É também possível encontrar a versão em podcast dessas entrevistas, que fica disponível na conta do projeto. Basta procurar a História em 60 Minutos no Spotify e é possível ouvir todas as entrevistas desse projeto por lá também. E, além disso, como nós estamos nas entrevistas especiais de final de ano, desse mês de dezembro, eu queria também reforçar o convite para que todas e todos que nos assistem ou nos ouvem se inscrevam no canal do Sílaba, Sujeito Implicado, Laboratório e Acervo, como está passando aqui embaixo na tela, no YouTube. E é nesse canal que nós vamos reunir essa temporada e todas as demais que vierem desse projeto, com as entrevistas, com o conjunto das entrevistas desse ano de 2022 e dos próximos anos que virão também. Então, faço o convite para que se inscrevam, ativem lá as notificações para acompanhar as entrevistas, né? Também quero fazer o convite para que quem tem interesse no projeto, de repente está vendo essa entrevista como a primeira, né, do conjunto que nós temos de entrevista, que visite o Instagram oficial do projeto A História em 60 Minutos, né? @60_história, 60 escrito por extenso, no Instagram, e por lá é possível conhecer todo o conjunto das entrevistas, os convidados e convidadas, e encontrar também o caminho para assistir a essas entrevistas, tá bom? Bom, dito isso, né, eu queria iniciar dizendo que eu estou muito feliz aqui em receber hoje uma colega e uma amiga muito querida, a professora Soraya Salles Dornelles, que é professora do Departamento de História e também do Programa de Pós-Graduação em História, do qual, inclusive, no momento ela é coordenadora, na Universidade Federal do Maranhão. Fico muito feliz em receber aqui Soraya nesse momento, né, representando também as pesquisadoras e pesquisadores da região Nordeste. Muito obrigado, bem-vinda. Tudo bem, Soraya? Olá, boa tarde, boa noite a todos, todas, todes. Prazer, professor Evandro. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz também de estar aqui contigo. Eu que agradeço. Eu também estou feliz e quero agradecer também em meu nome, em nome da equipe do projeto. Fico muito feliz de poder contar com a tua presença nesse momento, assim também, né, do final do ano e da história política do nosso momento contemporâneo. Eu acho que a gente tem muitas questões para conversar que envolvem também as nossas expectativas em relação ao ano que vem, enfim, né? Mas eu queria começar com a pergunta que sempre abre esse projeto, né? Essas entrevistas desse projeto, nós fizemos para todos e todas as convidadas e convidados desse ano, que é a seguinte pergunta, ampla, mas muito importante, né? Para a gente ter os pontos de vista de cada convidada, que é a seguinte: o que é a história, o que tem sido a história, no teu ponto de vista, no século XXI, né? Nessas primeiras décadas desse século, Soraya? Bom, né? Acho essa pergunta extremamente desafiadora e eu acredito que nós tenhamos um papel ou uma consciência interessante, porque afinal de contas a gente inicia ou se forma historiador, historiadora, com uma bagagem muito grande, uma herança dos que nos antecederam, né? Os historiadores e as historiadoras. E já tem um bom período de tempo que a história se propõe a ter um pacto social, que ela está preocupada com sujeitos e sujeitas que por muito tempo foram negligenciados. A gente incluiu, né, muitas pessoas que sempre ficaram relegadas em detrimento de uma história de elites, uma história política específica, que é própria do nosso campo, mas essa inclusão está feita, né? Eu acho que ela ainda tem muito a agregar, mas isso é uma herança. E nós estamos num momento, né, em que falamos de outros desafios, como propostas
de descolonizar a história, principalmente para quem escreve a partir de um lugar, né, que passou por longas experiências coloniais, imperialistas, e que continua sendo alvo, né, de um certo lugar dentro desse capitalismo. Então, eu acho que o desafio de fazer história no século XXI é entender essa bagagem, entender esse desafio e tornar isso que a gente já ganhou como uma situação, né, do campo em que a gente escolheu para trabalhar e ir adiante nesses desafios, porque eu acho que é impossível um historiador e uma historiadora hoje não não se cobrarem ou não entenderem que o seu lugar é de interferir nesse mundo social e que a gente, no mundo político, econômico, né, para mim está tudo englobado, e que a gente realmente tenha que se desafiar constantemente, não só pela inclusão desses sujeitos, mas o desafio que isso produziu em nós. E de que isso tem trazido, né, inclusive, revoltas, tentativas de retrocesso, que não são experiências só do país que a gente vive. E, além disso, a gente está fazendo isso num contexto em que o próprio conhecimento histórico tem sido questionado enquanto seu fazer científico, enquanto um caráter de verdade, são discussões próprias da nossa área, mas simplificando muito, é importante pensar que aquilo que se construiu, pelo menos desde a modernidade, tem sido colocado como talvez não necessário para o mundo, para um projeto ou alguns projetos de mundo que se quer construir, onde você pode citar, falar que viu uma coisa e não falar as referências, mesmo que seja uma conversa com a tia da gente, né? Não quer dizer que você está falando sempre de um trabalho acadêmico, mas se você tem uma informação importante sobre um acontecimento político, sobre um dado econômico, sobre uma questão de justiça, você precisa se inteirar, né? Então, os historiadores e historiadoras colaboram nesse processo de construir uma visão sobre o passado que interfere no presente, mas que está sendo questionada, e isso é muito complexo, porque ao mesmo tempo que a gente continua produzindo conhecimentos e ensinando, né, nesse diálogo permanente com outros sujeitos, a gente também está vendo esse tipo de conhecimento ser questionado, né? Não é só história, eu acho que as grandes narrativas aí, as grandes formas narrativas da modernidade, né? A literatura, a história, o jornalismo, que tem relações distintas com a ideia de passado, presente, fonte, documento, inspiração, mas é esse diálogo com o real, vamos dizer assim, em comum. E, claro, questionamentos e grandes reflexões, né? São infinitos os caminhos que os nossos colegas e nós mesmos escolhemos para fazer isso. E isso tudo está sendo um pouco... está sofrendo alguns questionamentos, principalmente. Eu acredito que o advento do mundo pós-internet, não acho que seja uma questão só de as tecnologias vão... Não é isso, né? As tecnologias vão prejudicar. A gente vai aprender, vai lidar, vai entender os limites. Certamente isso vai trazer uma série de problemas para a documentação que está sendo gerada nesse universo, que tem o universo e tem a parte que fica obscura, que a gente nem conhece tão bem, né? Como que vão lidar os nossos colegas do futuro? Então, a herança que nós recebemos e a herança que nós vamos deixar aí para gerações e gerações de pessoas que continuarão, eu acredito muito profundamente, que assim, acho que será parte da resistência se chegar numa situação de caos, que alguém se interessará pelo passado e vai vasculhar aí documentos e outras oralidades, outras formas que a gente não pode nem imaginar hoje de tentar compreender o que aconteceu ou está acontecendo agora. Inclusive a forma que a gente lida com o nosso próprio passado. É verdade. Muito gostei, muito bonita a tua resposta. Enquanto você falava, me veio à mente a música Futuros Amantes do Chico Buarque, assim, sobre essa coisa de alguém vai se interessar em entender e encontrar esse passado que a gente está herdando e ao mesmo tempo deixando também para quem vem depois. É bonito, assim, uma responsabilidade mesmo, né? Bonito e importante, né? Uma responsabilidade ética com esse conhecimento, né, que a gente tem. E também nesse sentido, né, queria aproveitar porque você é uma pesquisadora de história indígena, tem uma trajetória, né, de formação e de atuação, trabalha com pesquisa em história indígena
no contexto do século XIX, né? Também no contexto colonial, né? Então, eu queria, nesse sentido, aproveitar, esse assunto é importantíssimo, esses aspectos todos que você trouxe já na sua primeira resposta também tem voltado aqui nas respostas das pessoas que participam das entrevistas aqui com a gente, né, e falam sobre isso e dizem a questão do negacionismo desse conhecimento e, ao mesmo tempo, a importância cada vez maior da nossa atuação nesse sentido. Eu acho que a questão da história indígena é central, a gente pode acreditar que, inclusive, daqui para frente vai ser cada vez mais fundamental esse tipo de discussão, né? E aproveitando, então, a tua experiência com essas pesquisas e reflexão sobre esse assunto e as dimensões históricas, historiográficas e políticas que envolvem, né, a história indígena nos últimos 20 anos, no mínimo, no Brasil, vamos pensar assim, quase 20 anos. Queria te ouvir, Soraya, sobre o que tu considera como aspectos fundamentais nessa discussão, né? Quando você pensa em história, em ensino de história, e em particular em ensino de história indígena, o que assim é central, é fundamental, é básico que todo mundo da área precisa saber, na tua opinião? Só perguntas bem complexas, Evandro. Obrigada, a oportunidade. Vamos lá. Eu acho que a temática das populações originárias, dos povos indígenas, ela é de infinitas possibilidades. Então, o grande desafio é lidar com uma complexidade de diversidade de povos, né? Então, um ponto que, vou começar pelo fim, a ideia do o que eu acho fundamental. Pluralizar nossa visão sobre povos, né? Porque, de novo, vou voltar aí para a modernidade, né? A gente tem esse nome, né? A ideia do índio como uma categoria colonial, que tem toda uma história, que é jurídica, que é política, que é um lugar dentro de um mundo super hierarquizado que se construiu. E, inclusive, esses povos construíram também esta mesma categoria. E aí, quando a gente pensa no ensino básico, que é o que a maior parte da população tem sobre. A população tem sobre. Desculpa que teve uma interrupção aqui, peraí. Perdão, Evandro. Não tem problema, pode ficar à vontade. Então, o conhecimento que a maior parte dos povos tem sobre esse processo né, que é extremamente complexo, em que a gente não vê mais nada, né? A gente vai lá na modernidade, no 1500, e aí, de repente, vem parar no presente. Pelo menos essa foi quase a experiência escolar de todos nós. E, para desconstruir isso, a gente precisou, primeiro, enfrentar o desafio, como eu disse, de produzir conhecimento sobre as populações indígenas, o que não vinha acontecendo. A gente vai dizer aqui no Brasil que a gente começou a ter uma história preocupada em falar sobre esse assunto dos anos 90 para cá. Mesmo em relação a outros temas importantes do nosso passado, né, que é a questão da inclusão dos povos afrodescendentes, né, isso é um pouco anterior aos anos 90, não é tanto, mas a gente tem um fôlego já maior, uma trajetória maior e um maior número de pesquisadores interessados. Então, a gente tem esse projeto de construção do Brasil que começa lá, Brasil, assim, esse ano se discutiu tanto, né, na sua formação como Estado nacional, com toda a sua herança colonial secular, se escolheu naquele momento, quem escolheu as elites dominantes, ruralistas, né, que ocuparam esses lugares e lutam para permanecer neles, né? Assim, essas elites tentam permanecer neles até hoje. Então, para eles sempre foi, né, uma escolha permanente tutelar povos que eram desqualificados, né? A tutela tem a ver com isso, essa ideia de que você nunca é capaz o suficiente para ser um sujeito de fato, um cidadão, depois, quando isso for a expressão política, mas você desqualifica. Então, a gente está falando de racismo, a gente está falando de exploração do trabalho nas mais modalidades, formas possíveis. A gente fala, né, enquanto historiadores, de o trabalho escravo, que se compreende melhor o que é e o que não é, e o trabalho compulsório, que é a ideia de que você é livre, mas não é livre para não trabalhar dentro desses sistemas opressores. Você é obrigada a trabalhar para esse Estado em todos os seus momentos. E o nosso país se construiu a partir de uma série de ações que envolviam, então, essa ideia de diminuição da pessoa indígena,
e das suas coletividades, e das suas expressões culturais, e das suas línguas, e dos seus modos de vida, e por aí dá para imaginar. Mas também agiu de forma violenta, explicitamente violenta, com o extermínio de muitas pessoas, mas essa ideia, né, de que os indígenas morreram todos nessas guerras do passado ou de doenças, ela é uma parte da narrativa, mas ela não é a única. Então, hoje a gente está num momento de enfrentar historiograficamente os problemas de abordar essa violência, falar, por exemplo, de um tema que os próprios movimentos sociais indígenas contemporâneos nos mostram o caminho. Se eles estão falando em genocídio, o que a gente pode falar sobre experiências pretéritas? A gente pode trabalhar com essa categoria? Então, tem uma historiadora, que é a professora Vânia Moreira, que escreveu um artigo, que eu vou citar ele aqui, para caso alguém tenha esse interesse, né? Um artigo muito legal sobre essa temática do genocídio e os povos indígenas. Então, ela faz essa discussão presente, passado, presente, né, que é muito bacana, principalmente para tratar ensino. Mas o campo da história indígena também se preocupa muito de mostrar os indígenas em ação, suas lideranças, as mulheres, as crianças, os sujeitos, então, de novo, né, tanto sozinhos, mas também, às vezes, juntos, né, nas suas comunidades. A gente tem essa questão dos nomes dos grupos étnicos, que também é uma formação colonial, a gente discute muito isso, que se constroem, reconstroem no tempo. E, obviamente, um ponto muito importante é esse esforço que nós temos que ter como sociedade. Então, pluralizar, né, saber que é heterogêneo, são muitas experiências, e que as experiências, como para qualquer povo, elas transformam as nossas culturas, as nossas vidas, o jeito que a gente fala, mas isso não quer dizer que a nossa ancestralidade sofra um corte aí irreparável. Tanto é que os povos hoje reivindicam, às vezes, a existência que lhes foi negada. Então, muitas comunidades que estavam, vamos dizer assim, adormecidas, estão se reconectando, buscando aí os seus referenciais culturais, e vão exigir do Estado e da sociedade brasileira uma compreensão mais profunda do que foi esse processo de expropriação dos territórios, de expropriação das identidades. Eu gosto muito de falar nas minhas aulas sobre essa temática, de que 1988, que é o ano da nossa Constituição, né? Nossa Constituição cidadã, Constituição vigente no nosso país, embora alguns não queiram, né? Isso, ela é uma Constituição que é o primeiro momento na história do nosso país em que o Estado assume o compromisso de respeitar o fato dos indígenas continuarem a ser indígenas e permanecerem indígenas, e que vai garantir, a partir dessas experiências que são ancestrais, anteriores ao próprio Estado brasileiro, os direitos de territórios, os direitos a uma saúde, a uma educação diferenciada, porque isso é uma decisão de cada comunidade, e que também é conflituosa. E aí esse é o último ponto, para não alongar nessa pergunta, que se deixar eu já vira aula de história indígena e do indigenismo. Eu estou adorando. Que é a ideia, né? Talvez eu tenha até me perdido com esse comentário. Que é a ideia. Acho que eu me perdi mesmo. O que eu estava falando antes? Estava falando sobre essa questão de que a Constituição é a primeira a levar em consideração essas populações continuarem com a sua identidade e cultura garantidas, né? Que isso foi uma conquista dos últimos anos, né? Desde a Constituição e por aí. Lembrei, Evandro, obrigada. Agora, você já me deu aula de história indígena aí, ó. Aí, tá prestando atenção. Muito bom. Ganhou 10. Então é isso. Olha, o último ponto que eu vou reforçar agora, e a conversa seria sem fim, né? Mas o ponto que eu gostaria de reforçar é que a gente também não pode fazer uma coisa que o nosso Estado e os nossos intelectuais fizeram com intencionalidade, né? Que é romantizar as comunidades tradicionais. Né? Então, a gente foi ontem ou anteontem esse caso que deu o estopim aí dos terrorismos em Brasília, né? E isso envolveu uma pessoa indígena que foi identificada pela imprensa, que foi tudo que eu acompanhei até agora, como uma pessoa indígena que foi presa, e isso levou os bolsonaristas, a atacarem lá na rua de Brasília.
Uhum. Daí a gente imagina o menino do ensino médio. Tá, espera aí, mas os indígenas não fizeram teve a aula, talvez, maravilhosa de algum professor de história que disse assim: 6.000 indígenas em Brasília, maior movimento de rua de oposição ao Bolsonaro durante seus 4 anos, né? Foi o movimento, o acampamento Terra Livre, organizado todos esses 4 anos pelos indígenas, e o deste ano foi de 6.000 pessoas, 176 etnias de todo o país, lideranças, né? Então, espera aí, como é que eu entendo isso? Porque as pessoas, elas são múltiplas, elas entendem a vida de formas diferentes. Então, a gente não pode ter esse romantismo de imaginar que elas sempre vão ter um posicionamento que será, assim, evidentemente combativo, ou que ela vai se opor àquilo que a gente está considerando problemático, né? Por exemplo, por que o indígena apoiaria alguém que é um político que disse que não vai demarcar nenhuma terra indígena, e assim o fez. É um dos sucessos da campanha e do governo dele, realmente não houve nenhuma demarcação. Inclusive, a gente foi mais invasões, violação de direitos, tem aí o caso, né, vários casos para a gente citar, seria inúmero. Então, assim, não romantizar que as pessoas, né, vão ter a leitura de mundo que a gente talvez considerasse a mais evidente, mais óbvia, e fazer disso um exercício para imaginar as pessoas no passado. E aí você passa a compreender, por que os indígenas não se juntaram todos e mataram os colonizadores, ou se rebelaram? A gente exige isso de vários setores sociais. Por que as mulheres, né? Por que... Não, né? Eu gosto muito do texto do Hobsbawm, né? Não existe ser na história. As pessoas tomaram as suas ações conforme a interpretação que lhes foi possível. Boa parte dos eleitores do nosso país tomou, né, lá em 2018, uma interpretação do país, né, e levou isso adiante. Nós mudamos de interpretação agora, não é generalizada a posição política, e a gente tem que esperar isso de todos, porque isso também confere essa ideia do indivíduo, do sujeito pleno, né? A humanidade da pessoa vem quando a gente tira essas ideias preconcebidas, preconceituosas sobre ela. Perfeito. Muito bom. Não, muito bom mesmo, assim, a tua reflexão, porque ela vai em duas frentes, né? Essas totalizações que você está criticando, assim, nem achar, né? Nem tentar generalizar essa diferença imensa que envolve os povos originários. Tem que respeitar, preservar, reconhecer, né? E também, ao mesmo tempo, não criar expectativas, né? Tem aqui toda uma construção crítica em relação a determinado grupo político ou algo nesse sentido. Logo toda uma comunidade humana vai se reunir, vai tomar uma mesma decisão. Isso não é histórico, porque não é humano, né? A gente supor que essa unidade um dia vai existir, né? E isso não compromete todo o grupo de lá que você disse, 6.000 pessoas que se reuniram para lutar por direitos mínimos, por preservação mínima do seu povo, né, frente às agressões que a gente viu. Isso aí, como você disse, tem infinitos exemplos, né, ao longo desses últimos 4 anos. Mas aproveitando que a gente está falando também de ensino de história, da importância do ensino de história indígena, você fala que é uma discussão que já vem dos anos 90, né? Eu estava pensando nas leis, né, ali dos anos 2000, que envolveram a lei de 2008, né? Eu acho a lei que a obrigatoriedade da história indígena nos currículos, né? E assim por diante. Mas eu queria te ouvir um pouquinho agora no sentido mais geral, assim, você como professora da área de história, como é que você avalia o ensino de história? A gente sabe que o ensino de história é uma área super consolidada, com especialistas, com uma discussão teórico-metodológica própria e tal, mas somos professores também na formação de outros professores de história, né? Como é que você avalia a importância do ensino de história e como é que você avalia os currículos, assim, que formam professores e pesquisadores de história? Qual é a tua opinião sobre como é que esses currículos estão montados, quais são os problemas, dilemas, faltas, o que está sobrando, o que está faltando, enfim. Como é que você avalia a formação de professores hoje no Brasil? Vamos lá. Vamos falar os pontos do que eu penso, porque é uma discussão incrível essa. Eu encerrei um curso, uma disciplina ontem que chamava, né, História do Brasil Imperial, que eu adoro falar sobre esse tema.
e com os alunos a gente discutia um pouco, né, sobre esse nosso lugar, né, terminando aquela coisa, gente, dando nota, avaliação e falando sobre essa temática. E aí eu falei para eles, né, porque a gente trabalhava justamente com temas que são muito complexos para a gente pensar a formação do nosso país e que tem a ver com as identidades das pessoas com as quais a gente está dialogando numa sala de aula. Então, a gente fez a seguinte reflexão: a gente tinha lido um texto bem recente, vou só recomendar textos, da professora Maria Helena Toledo Machado, que é um texto sobre a experiência, né, um processo criminal que aconteceu aqui em São Luís do Maranhão, durante já o ano de 1876. É um caso super dolorido, porque é um menino, é super poético, né? Um menino escravizado, escravizado preto, né, que foi, assim, morreu pelas sevícies, morreu pela violência, né, aplicada por uma senhora da elite, aqui de São Luís. E a mãe, né, descobre isso quando ela abre, vou falar do drama, é muito dramático, porque ela vê um caixão pequeno saindo de um lugar e ela sente que pudesse ser o filho, de fato é o filho, e aí tem toda a discussão do processo, resumo da obra. A pessoa, no fim, até é condenada, gera um certo debate na imprensa, né? Mas ela se dá bem no final, aí depois a história vira toda, conseguem prender essa pessoa, que é a mãe, a geminiana, e daí tem as redes de sociabilidade das mulheres pretas naquele contexto, enfim, só para dar um exemplo. Aí fiquei imaginando, e a sala de aula, né? E a sala de aula? Como que fica a nossa sala de aula? E aí a gente fez esta reflexão que é que eu queria compartilhar, que eu acho, de novo, voltar pelo caminho que eu escolhi para iniciar o debate. Essa herança, né? Talvez um professor nos anos 70 tivesse um outro papel em sala de aula. O professor de 2022, ele entra na sala de aula com uma infinidade de excelentes trabalhos acadêmicos para darem suporte a outras narrativas na sala de aula. Então, eu estou citando um texto que é deste ano. Aí eu falei para eles o seguinte: nós temos que ampliar o nosso conhecimento, e nós fomos formados por quem nos falou essas coisas, né, professor Evandro? A gente é da mesma casa. De que a gente tem que compreender mais os nossos contextos escolares. E isso passa por entender que eu acho que o ensino básico, ele é amplo. Você tem desde uma criança, né, de 10 anos, até menos, né, e uma criança mais adolescente, que ainda estaria dentro da infância, segundo nossa lei, né, ele, a partir dos 15, muda para o ensino médio, mais ou menos, né, e aí a gente tem uma outra fase da vida. E aí eu falei para eles, eu acho que nós já temos base material suficiente para que os anos iniciais da nossa formação sejam de mais construção. E talvez que a gente realmente chegue junto na desconstrução quando essas pessoas, os alunos, as alunas, estejam já com uma maior maturidade e já com outra coisa construída. Porque realmente, né, nossa geração, vou pegar a temática indígena, já que eu dei um outro exemplo, né? A gente foi criado a Xuxa, né? Dia do Índio da Xuxa, aquele horror que ainda se reproduz muito, né? Mas as crianças hoje não precisam mais passar por isso, né? Não precisa. Então, a gente pode fazer toda assim, essa educação básica até o amadurecimento desse aluno, com materiais, talvez, e questões. Não é fugir do tema, mas é construir esses temas a partir de valorização, que é aquilo que a legislação hoje nos dá suporte. Nem este governo conseguiu derrubar nada, nem se atreveu, veja bem, porque sabia que isso não passaria, né? De jeito nenhum. Então, nós temos uma base jurídica, a gente tem toda uma trajetória dos movimentos sociais para nos dar suporte, a gente tem, assim, um debate muito mais público do que já foi, a gente tem também mais possibilidades de criar provas com relação a situações difíceis nesses espaços de debate, né? Que é a questão de hoje, todos nós, né? Podemos acessar um vídeo, áudio, embora se questione aí a veracidade das fontes e tal. Mas eu acho que está num contexto que ele possibilita, na minha visão,
Que a gente pare para pensar um pouco na hora da construção e na hora da gente talvez trazer um caso tão difícil, porque eu fico pensando em ser essa aluna. Se eu tivesse assim acessado a isso, né, nessa idade, e talvez, né, com um professor que não tivesse essa condição de fazer um debate produtivo sobre um excelente material historiográfico. Então, talvez a gente pudesse lutar por um currículo que também protegesse essa autoestima das nossas crianças, para que no momento mais apropriado elas pudessem de fato lidar com as questões complexas que são, né? Eu vejo que nos cursos de graduação, ensino superior não é diferente, né? Às vezes o aluno, eu tive alunos chocados ontem com esse texto, foi desconfortável para muitos, então a gente também tem um papel que é de uma sensibilidade, né? Eu acho que os historiadores na sala de aula às vezes deixam de fora coisas que a nossa área já construiu material teórico e metodológico suficiente para que a gente seja mais ousado na criatividade de produzir as aulas, e talvez assim o que é a grande questão, né? Se libertar dessas linhas cronológicas que são o problema maior para trabalhar com história, é a falta de coragem para romper com essa história quadripartida num modelo muito. Eu acho que o positivismo só sobreviveu na educação no modelo dos livros didáticos, e às vezes historiadores excelentes se colocam no desafio de produzir materiais e ainda assim não desamarram assim dessa linha. Acho que nesse ponto a gente poderia ser mais radical daqui para frente. Seria a minha sugestão. E realmente, o que a gente pode fazer? Como que nós talvez vai ser difícil, mas a gente pode tentar, né? Menos cronológico, mais sensível, mais imaginativo. E uma última coisa, né? Eu amo esse texto do nosso mestre. 2 monólogos não fazem um diálogo, tu sabe? Do professor Fernando Seffner, para citar mais um texto. 2 monólogos não fazem o diálogo, a gente precisa dialogar com os alunos, não importa o momento que eles estão. E claro que 6º ano não é 3º ano com eles praticamente adultos, assim, né? Então, realmente, ali é um momento de brincar. Eu juro que é a última parte que eu vou falar disso. Eu fico imaginando, assim, essa dificuldade. Eles estão saindo de um mundo da fantasia e chegando num mundo em que a gente vai apresentando uma realidade, mas a gente quer chegar já com uma coisa extremamente complexa. E aí eu tenho uma memória de uma menininha que uma vez eu vi brincando, ela estava no 5º ano. E aí ela teve que esperar os pais e eu fiquei ali com ela, só olhando o que ela estava fazendo, e ela pegou umas bonecas e começou a brincar, imaginando coisas super doidas, e aí, de repente, um dos personagens era o senhor feudal. Do nada, a escola veio para aquele momento que ela estava ali concentradíssima, brincando com umas bonecas, assim, até Barbies eram, sabe? Elas falando umas com as outras. Aí chegou o senhor feudal e começou a falar com ele, sabe? E daí eu pensei pela primeira vez esse exercício de que às vezes a pessoa ainda está ainda não veio para si, não saiu totalmente do mundo da fantasia, não está entendendo que o que você está apresentando ali. Então, eu fico imaginando o quão confuso e talvez porque tão pouco marcante é um trabalho que às vezes é de excelência. Então, às vezes o professor está fazendo um trabalho incrível e às vezes talvez só falte entender que não é o momento. Enfim, minha reflexão foi essa. Sim, perfeito. Também espero ansiosamente assim por essa superação dessa imposição cronológica, dessa estrutura aí dividida em 4 que você falou que impede a gente de pensar, né, de outra forma, e a gente sabe que existe, é possível se livrar disso, isso já em algum momento isso foi importante, ok, mas já passou, já é possível fazer de outro jeito, pensar de outra forma, mas vamos ver, né? Vamos ver como é que isso acontece aí daqui para frente. Já que a gente está falando aqui em professor de história, em impacto de história na vida das pessoas, né, valorizando a nossa profissão e os aspectos dela, né, os diversos aspectos dela, como é que você avalia o reconhecimento da profissão, né, que aconteceu há um pouco mais de 2 anos atrás? A gente tem tentado nesse projeto também ouvir opiniões de colegas sobre esse aspecto, né? Existe a profissão de historiador agora, historiador e historiadora, legitimada pelo Estado, né? Como é que você acha que isso pode eventualmente afetar a dinâmica, né, do mundo do trabalho
na nossa área daqui para frente, nas próximas décadas? Bom, né? Eu vou pensar, já fui direto para a memória, de pensar que talvez às vezes as discussões não são para o momento da nossa vida, assim, só para dar provas de que do que eu estava defendendo. Quando eu estava na minha graduação, que nós compartilhamos, você de outra turma, assim, né? Foi meu veterano. Eu cheguei lá, até você entender o que é aquilo, o que é a universidade, o que estão falando aqui. Mas eu lembro do professor super querido, que é o professor Benito Schmitz, que já esteve aqui, né? Seu entrevistado, foi seu orientador. Foi, né? Não foi meu orientador, Não mas foi? foi meu Eu tinha essa memória, ó, como a memória engana. Então, eu lembro dele coordenar e dele ser a voz, talvez tivesse outros, mas eu lembro muito dele ser uma pessoa bastante à frente disso, e sei que foi até o final, mas já na época da minha graduação, lá nos idos de 2004 a 2008, não lembro bem que período. E eu participei, assim, muito distantemente desse debate, não entendia muito bem, e claro, para amadurecer até junto com a própria luta dos historiadores, meu conhecimento e minhas opiniões sobre esse tema foram esse caminhar da própria área, né? Então, acho que é interessante a gente pensar isso, né? E hoje, eu entendo como uma conquista extremamente positiva e oportuna, porque como a gente começou o debate, a conversa, dizendo, olha, a gente tem um campo do conhecimento das humanidades, que é uma ciência, que tem seus métodos, que tem todo um modo, né, da gente produzir conhecimento, que tem uma validação científica, isso é importante, né, porque é institucional, né, se o Evandro quiser participar de um diálogo lá na China, né, ele pode participar porque ele domina os códigos da área. Assim seria em qualquer campo do conhecimento. Então, existe todo um sistema, né, que endossa esse tipo de conhecimento que a gente produz e que, inclusive, limita aquilo que não é considerado qualificado, interessante, ou que não tem todo o rigor. Mas acho importante destacar que o fato da gente ter o direito de ter, assim, de você ser reconhecido enquanto um profissional dessa área, nunca foi a vontade dos historiadores impedirem que outras pessoas façam reflexões sobre o passado, a documentação que nós utilizamos é pública, para acesso à documentação oral, né, que é das falas, das memórias das pessoas, a gente também usa aí de autorizações, que tem todo um padrão, né, que vai dar respaldo a uma pesquisa de um historiador, né, de uma historiadora, que são distintos, talvez, de alguém que vai usar memórias dos seus antepassados, parentes, seja lá quais forem, para produzir um conhecimento. Então, o nosso objetivo nunca foi impedir que jornalistas, que pessoas de outras áreas, literatos, sei lá, qualquer pessoa possa produzir conhecimento. Mas a sociedade precisa entender que existe uma diferença entre aqueles que se profissionalizam num campo e os que não fazem isso. Então, acho que isso traz mais legitimidade para nós, como também protege que a área não vire um campo de domínio nosso, porque isso não seria bom nem para nós, porque ela permite, né, ela só distingue isso, que é uma área profissional. Olha, arquitetura, para você assinar um projeto, para você participar de um certo... Acho que o design pode ser arquitetura, design, mas nada impede que você vá e construa aí, né? E tem quantas pessoas fazem isso até na engenharia, sabe? As áreas lidam com isso, não é uma particularidade da nossa profissão, né? E a nossa profissão ser regulamentada garante que a gente tenha mais chances, né, no debate político, da cobrança pelo respeito nesse mundo que a gente está vivendo, né, no respeito da produção desse tipo de conhecimento, porque, afinal de contas, nós formamos professores de educação básica, os professores que vão atuar em outras áreas, e também porque a gente atua em instituições de memória, a gente pode atuar em muitos campos, né? E não necessariamente só na área da história, a gente pode estar nas áreas de jornalismo, a gente pode ir para o cinema, a gente pode ir para as artes e produzir impacto a partir disso. E isso tudo, né, vai chancelando um tipo específico de domínio dos campos de conhecimento, né? Os campos são diálogos e formas e vocabulários de ver e estar no mundo, né? A gente, se fosse a matemática, a gente não a princípio, né, acredito muito eu, que a gente não estaria lidando com outro mundo, é uma outra linguagem para o mundo, é uma outra ação, outras propostas. A gente tem interesse de ações no campo social,
E é assim que a gente trabalha, né? Por isso que os nossos temas são sempre tão aparentemente mais passionais, não que essas outras áreas não sejam. Então, o reconhecimento da nossa profissão é muito importante na disputa por salários, por garantir num mundo, né, tão complexo em que, às vezes, esses campos do mundo religioso, do campo do militarismo, do campo até, né, a gente pode pensar assim, né, de pessoas que se auto-intitulam alguma coisa, virem a ter um espaço no universo das instituições públicas, como a escola, por exemplo, né? Um exemplo clássico de professor de história é: você aceitaria amigo da escola para fazer a sua cirurgia de marca-passo? Dificilmente. Você quer um médico formado, você quer enfermeiros na equipe. Então, na educação e na produção do conhecimento, não deve ser diferente a reflexão. Embora a gente possa ter parceiros, pessoas que se aproximam de projetos, mas nós é que assinamos com responsabilidade. Então, nós também ganhamos mais responsabilidade sobre isso e que a gente também quer que isso impacte nos salários, né, das pessoas que atuam nessa área, porque o reconhecimento profissional é uma coisa muito também, assim, precisaria historicizar, né, no Brasil, porque não é à toa que os campos que tiveram seu reconhecimento mais antigo são aqueles, inclusive, associados a uma elite que foi historicamente uma elite econômica, mas também a elite intelectual do país. Então, isso também é um passo nesse sentido, de dizer que, olha, não, nós reconhecemos profissões que socialmente não tinham essa, digamos assim, é uma valorização. Isso é seríssima. A valorização também é feliz que tenha sido no mesmo. Não, quer dizer, me enrolei aqui. Não é diferente de ter sido no mesmo ano aí do reconhecimento dos enfermeiros, né, dos técnicos de enfermagem. Não sei se falei bem se é técnico, enfermagem ou enfermeiros, mas acho que é enfermeiros. Né? Acho que são os enfermeiros. Então, olha, são extremamente importantes e não foram reconhecidos. Exatamente. Até agora. Só, né? Daí a gente vai para a história, medicina, engenharia, né? Assim, áreas tradicionais. A gente chama de tradicional por quê? Exatamente, boa pergunta, né? Essa discussão é muito importante mesmo. E você mencionou aí o nome de dois professores, né, na sua resposta, tanto o Fernando Seffner quanto o Benito Schmidt, né, que foram nossos professores queridos, né, e que se preocuparam e se envolveram com essas discussões todas que nós estamos fazendo aqui, e que existe um percurso aí que precisa ser lembrado, historicizado de fato, né? De fato, né, nossos professores, a geração dos nossos professores se envolveram profundamente agora com uma conquista que se consolidou, né, em 2020 e que precisa ser trabalhado daqui para frente, aquela questão, no momento em que a lei existe, isso precisa ser executado, se tornar algo prático, e eu acho que muito do que você falou vai nessa direção de tornar isso algo cotidiano, prático, legítimo e bom para a carreira, né, em diversos aspectos. E também, tanto o Benito quanto o Fernando Seffner deram entrevistas ótimas aqui para esse projeto, foi muito legal mesmo. Vou colocar agora uma próxima questão que tem a ver com algo que você já falou, eu acho, em diversos momentos das suas respostas, mas inclusive no início da nossa conversa, mas que é importante, eu acho, retomar, queria te ouvir um pouquinho mais, que tem a ver com esse contexto dos últimos anos, assim, a gente pode contar no mínimo uma década assim, de projetos que perseguem, né, e tentam pautar o que é a história, sobretudo o que é o ensino de história, que a gente falou muito de ensino aqui nessa entrevista sua, né, agora. Eu acho que, sobretudo, o ensino, Seffner, inclusive, fala sobre isso, né? Era uma tentativa de interferência direta nesse papel importantíssimo de formação que a história tem no currículo do ensino básico, né? E, enfim, escola sem partido e outras manifestações da mesma natureza, similares, que tentam negar o conhecimento histórico e as suas formas de crítica. Então, queria te ouvir um pouquinho sobre esse nosso compromisso, esse nosso papel. A gente vem aí de, no mínimo, como eu disse, uma década de problemas sérios aqui no Brasil, né? E como é que você avalia, então, a nossa participação no espaço público, considerando também que as salas de aula são espaços públicos também, devem ser, pelo menos, né? Inclusive as do sistema privado de educação são espaços públicos, que envolvem a sociedade.
como é que você avalia esse problema do negacionismo e o que a gente faz, ou a gente continua fazendo para combater, né, daqui para frente? Ai, ai, quanto problema. Continuar lutando sem perder a ternura, para falar um mais clichê, a gente já por que não? Mas acho que é ternura. Por isso que eu acho que eu fiz aquele caminho do vamos construir, sabe? A gente precisa mediar, assim, esse lugar, né? De, olha, o que é cativante? De novo, vamos voltar para do que eu entendo do dois monólogos não fazem um diálogo, né? Porque nós precisamos... É claro, é desafiador ser professor, né? Desculpa, eu tô toda emotiva aqui só pensando na nossa Porto Alegre da formação, mas eu lembro de um exemplo que o Sefner dava, né? Que tá comigo até hoje, que ele dizia assim, tá, teve o bolsonarismo. Agora, ano que vem, o professor de matemática volta para a escola e vai continuar falando lá, basicamente, aquilo que ele, né, ninguém vai perguntar muito, claro, pode ser que ele seja o professor amado dessa turma e afetos causam confiança e possibilidade de diálogo. Mas o professor de história, a professora de história, tá ralado, porque é isso que se espera dele. Inclusive para até com essas más intenções, às vezes. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu sei que, né, pode ser um jeito de te colocar numa situação desconfortável, no mínimo. Mas é justamente isso, este é o nosso material de ensino, de pesquisa, de atuação. Então, nós vamos escolher conceitos, nós vamos ter, e por isso que eu digo, é a nossa sensibilidade de construir uma relação positiva com o tipo de conhecimento. E esse é um desafio incrível. Eu penso muito que a história tem tantos caminhos, né? E talvez a gente acaba se colocando nesse caminho do cronológico, porque ele é mais confortável, ele traz um conforto para nós, mas a gente precisa romper com ele, porque é ele que vai nos ajudar a trazer e pensar em alternativas, né? Eu penso essas partes mais práticas muito enquanto escolho um texto para trabalhar com aqueles que serão professores de história. E aí, no meio do texto, a gente começa a fazer esse exercício de imaginar, vamos imaginar como é que viraria a sua aula falando sobre esse tema. E às vezes a gente pensa assim, vou dar exemplos de história indígena que não são para falar de história colonial. A gente vai realocar e fazer essas brincadeiras de deslocar temas e problemas para várias situações, e aí a gente tem que ler essa ideia do diálogo, né? De ler o que pode ser interessante para os alunos do contexto que você vai trabalhar, e isso tem também um esforço, que por isso a importância da valorização da profissão dos professores de modo geral, né? Porque o nosso trabalho é extremamente complexo, ele tem um nível psicológico tremendo, né? De compreender, de entender, porque a gente está lendo ali corporalidades, o quanto a pandemia não mostrou para a gente a dificuldade de ensinar sem o olhar, sem o tom de voz, sem o suspiro, sem as risadas, sem os corpos das pessoas para mostrar se elas estão cansadas ou não, né? Tudo isso é ensino e aprendizagem, né? E isso é importante para nós. Então, o nosso trabalho ele tem uma escala muito profunda ali. E claro, como nós trabalhamos com temas que estão sempre conectados com a experiência de vida das pessoas. Se a gente traz uma aula que realmente não está produzindo conexão e sentimento nenhum, realmente ela tende a ser uma aula que vai ser esquecida rápida, porque inclusive é assim, talvez a gente devesse estudar mais construção de memória, né? Nas nossas graduações, como é que se constrói uma boa memória sobre um tema, e são as afetividades, né? Então, ter uma relação positiva com o conhecimento da história pode ser um bom escudo para trabalhar com temas que a sociedade, né, trouxe a público a ideia de que talvez não fosse na escola para se trabalhar. As aulas, né, sempre são uma oportunidade, a gente vai lá, fico imaginando aquele dia que você preparou uma aula incrível, escolheu
um excerto de filme, uma música, chegou lá com uma notícia de jornal, foi assim, leu 5 textos para poder fazer aquele conteúdo. Aí os seus alunos acabaram de ter um evento no recreio mudou tudo, eles chegaram e aí teve ou um conflito, ou uma, sei lá, uma situação X, e os alunos vêm para a sala de aula e pegam você e dizem assim, professor, vamos falar sobre, e pode ser qualquer coisa, pode ser assim, da área de outro professor, a pessoa pode dizer assim, sei quem teve um desmaio no banheiro. E aí é aquilo, né, de que você faz, né? Sei lá, daí alguém vai te contar que ela, sei lá, tomou um remédio, não sei. Tô inventando aqui. Gente, a aula, se você tiver, talvez, sentindo que aquele momento é uma oportunidade de trazer falar sobre, daqui a pouco a aula pode virar a discussão da legalização de substâncias. Assim, tá, mas você está condenando ela porque ela fez isso, mas o que pode, o que não pode? Isso pode virar tudo pode virar um assunto das aulas de história. Você não está tão preparado porque você se preparou para outra coisa. Mas aí que eu acho que entra essa questão da gente ficar mais confiante. Nós somos, os nossos cursos de graduação das instituições federais, estaduais, muitas instituições privadas, são excelentes e têm ficado cada vez mais, porque só cresce a pós-graduação. Então, cada vez mais profissionais da área de história são bem formados em programas de excelência. Foi-se o tempo em que, né, nem acho que isso aconteceu em algum momento, mas talvez em algum momento fosse mais regionalizado, sudestinizado. Não é mais assim. Então, eu acho que a gente tem profissionais excelentes em todos os lugares. Então, a questão é, você pode perceber que você tem condições de ter uma discussão muito interessante que a sua turma está trazendo. E você foi formado para isso. Não precisa ter medo que naquele dia você não leu aquele texto, não era bem o que você queria. Eu também não quero romantizar, porque de repente naquele dia você não está. E aí, de novo, a sua sensibilidade. Você não quer encarar aquele debate, você não achou que é o momento. Mas de dizer que isso é o que eu estou falando de sensibilidade. Da sensibilidade de abrir mão da aula que você preparou com tanto carinho, empenho, às vezes, para um assunto que é o que eles precisam naquele momento. E também de dizer que está tudo bem se você, não, gente, senta aí que o assunto é aqui a minha aula, abre aí na página tal, hoje é o que vai dar para fazer. Então, assim, mas é muito tempo, a aula é equilíbrio, a aula é conversa, mas esse esforço de saber que a gente, de aproveitar a oportunidade. Então, por isso a importância da formação permanente dos docentes, e para isso a gente precisa de valorização do trabalho, da compreensão do trabalho pesado que é realizado nas salas de aula. Então, quando um professor tira uma licença, da gente começar, e aí eu acho que pode ser a grande luta do nosso campo, a gente tem que lutar contra as questões específicas. Então, ela pode ser na sala de aula do Escola Sem Partido, essas coisas todas, elas vão estar aí, elas vão continuar, vão se transformar, porque a gente viu que elas são poderosas também, mas ao mesmo tempo o que a gente tem feito pelo nosso campo é muito mais poderoso. Muito mais, sabe? Eu acho que isso que aconteceu é uma reação medrosa de quem não quer que as coisas mudem. Não somos nós que ficamos com medo, embora a gente tenha sentido isso também, mas eu acho que isso tem mais a ver da nossa sociedade estruturalmente ter medo de mudar, porque as mulheres, porque as pessoas LGBTQIA+, estão cada vez mais empoderadas, cada vez mais alinhadas, formando mais movimentos sociais, pessoas indígenas. Então, assim, o campo de luta, e aí, de novo, a herança. Eu acho que a gente fez um bom trabalho, nós não vamos deixar de fazê-lo, nós vamos tentar ampliar. E aí, equilibrar a nossa questão emocional, pessoal, privada, com aquilo que podemos fazer. E talvez aí, pensando, né, no tempo que a gente tem, não sei se tu vai me perguntar mais alguma coisa, mas acho que o que se abre para nós agora também é um tempo de infância de novo, Evandro. Eu acho que a gente, tudo bem, eu acho que a gente vai ter que equilibrar e destruir o que ficou de muito evidentemente óbvio da herança rápida do presente agora, é recente, mas ser um tempo de construção. Eu acho que a gente investe melhor, assim, porque a democracia, né? A gente viu que a gente não tinha uma democracia forte. Acho que a nossa democracia precisa de mais construção. E construção, às vezes, é
pé na porta mesmo, é assim, ó, é outra coisa, mas a gente apostaria por aí. Eu divaguei, fui. Não, mas ficou ótimo, ficou muito bom, ficou bem. Acho que é isso mesmo. Você fala de um contexto de infância, de começar projetos, né, propor coisas e ser confiante. Eu gostei muito também da sua fala, assim, fomos atacados sim, mas a nossa capacidade de ação é forte também, tanto que nos defendemos, né? Apesar de tantos ataques, a gente conseguiu se sustentar, ficar de pé e estamos aqui pensando no futuro. Então, muito bonita a resposta, muito importante, muito séria também, assim, o ponto de vista que você traz, muito sério. É, e também gostei porque na entrevista anterior, na entrevista da semana passada, o colega que concedeu a entrevista falou também sobre a importância dos afetos que envolvem a história no processo de produção crítica e no processo também de ensino desse conhecimento, da dimensão didática desse conhecimento. Então é bacana porque, né, duas entrevistas, dois colegas, talvez que não se conheçam, mas quer dizer, isso aí está no ar, isso está circulando como uma ideia que deve, talvez nós estejamos como comunidade sentindo, compartilhando dessa preocupação, cada um na sua experiência. Então, e é um tema também que me interessa muito pensar. Gosto muito dessa discussão também, da dimensão afetiva e sensível do conhecimento, cada vez mais, né? Isso é importante. Claro que a gente sabe que tem um percurso aí também de muito tempo de reflexão sobre isso, mas agora parece que o momento presente está pedindo, tanto que tem aparecido aqui nas entrevistas. Eu quero fazer uma última pergunta, aproveitando o tempinho que a gente tem ainda, queria fazer uma última pergunta, Soraya. Essa, assim, bem subjetiva, né, e importante para o projeto também. A gente sempre encerra as entrevistas desse projeto com essa pergunta também. Dito tudo isso, falamos, né, sobre tanta coisa importante aqui que envolve a história, a historiografia, o ensino de história, a nossa atuação, nosso compromisso aí que já vem de anos, né, tanto contando o período de formação e de atuação profissional nós. Como é que você, olhando para o mundo, como é que você vê a história participando da vida das pessoas, né? Como é que você vê as pessoas da sua volta sendo atingidas pela história? Se você vê isso, percebe, é perceptível. E também junto, né? Essa pergunta é um pouco assim de dentro para fora, e agora de fora para dentro eu te coloco uma pergunta bem pessoal, você responde, claro, como você achar melhor, mas como é que a história atravessou e atravessa a sua vida, a sua existência, como é que você sente ela fazendo parte da sua experiência como mulher, como cidadã, como profissional de história, como mãe, enfim, como você achar melhor. Nossa, Evandro, não sei. Principalmente do que eu vejo no mundo. Eu acho que a história ela é tão incrível assim, porque as pessoas assim, bem ou mal, elas se sentem, né, na sua experiência, eu acho, que elas se sentem parte de algo muito importante que dimensiona o tempo. É impossível, né? Acho que é impossível você não ter uma relação com o tempo. O que muda é a forma que você chama, né, o nome da coisa, ou a relação de percepção sobre esse seu lugar no mundo, né? Então, eu acho que isso. Eu estou aqui em São Luís, né? São Luís é um lugar incrível, inclusive vou fazer uma propagandinha aqui. Ano que vem nós temos o evento nacional da nossa Associação Nacional dos Historiadores e das Historiadoras, que será em São Luís. Então já é um convite para todos, todas, todos que estão escutando participarem dessa atividade que nós estamos organizando com muito carinho, porque São Luís, assim, é uma cidade linda, cheia de experiências vivas o tempo inteiro. A gente tem experiências culturais, então os tambores, o boi, né? E também o reggae, e também agora, né, as coisas digamos assim, a gente pode olhar para isso e dar uma falsa impressão de passado, e, digamos assim, as músicas sertanejas, batidão, que também estão na cidade, as músicas gospel que estão nos Ubers que eu pego. Então, é o presente, tudo isso é o presente, né? A história é isso, a gente, talvez, depende do momento que você está olhando, aquilo que você está pensando quando vê uma manifestação como essa. Ela é linda, mas também tem essa coisa dos prédios históricos, mas também tem prédios modernos, daí você já
já pensa em especulação imobiliária, as desigualdades sociais. Então, eu acho que quem caminha ou passa pelo mundo, em qualquer lugar que está passando, sempre está enxergando. E não sempre, assim, tão conscientemente refletindo, mas eu acho que eu apostaria que todo ser humano, em algum momento, faz uma reflexão sobre o seu lugar no tempo. Claro que tem a própria trajetória, o quanto se vive. Então, mas já a disciplina, a história, né, na vida das pessoas, infelizmente, eu acho que ela ainda causa poucas memórias afetivas profundas, né? Ainda é uma coisa que você lembra da escola, assim, como um momento que você se discutiu ou você pensou mais sobre isso fora da escola do que na escola. Não sei, não, vai ser meio pessimista assim, essa minha visão da experiência escolar da história. Tem mudado muito, como eu disse, eu acho que a gente tem feito trabalhos excelentes e isso impacta muito nas pessoas. Então, hoje eu estou num curso de graduação, dando aulas para futuros professores de história. Então, eu vejo que tem uma diferença enorme da relação com o próprio curso, quando o aluno teve uma relação positiva com a sua formação lá na vida escolar. Mas que é transformável, qualquer pessoa pode, a qualquer momento da sua vida, descobrir este campo que é encantador. E falando já de mim, então, para encerrar, foi, né, é uma coisa maravilhosa, assim, eu não consigo... Claro, eu penso, às vezes, seria bom não pensar criticamente o universo e o mundo que eu vivo o tempo todo, porque afinal é isso que faz historiador. A gente não consegue mais assistir um filme, nem que seja de uma bobagem tremenda, mas em algum momento você faz uma reflexão sobre a sociedade, o tempo, o homem genérico, que horror, falei isso. Fui colonial. As pessoas, né, no espaço, a gente não consegue nem acho que jogar baralho com o povo, se não for pensar, fazer uma visão assim, né, meio que uma praga, mas ela é apaixonante, porque também te dá condições de refletir sobre o mundo de uma forma muito bonita. E eu sou muito grata por ter feito curso de História, e que me deu oportunidades de conhecer o mundo, dialogar com pessoas, e hoje continuar fazendo isso aí com pessoas que também querem esse caminho para si, ou pelo menos se dão a oportunidade de passar por isso. Acho que pesquisar, ensinar sobre essa temática é fenomenal, é fantástico, assim, estou sempre aprendendo, me sinto sempre cada vez mais instigada, nutrindo mesmo com as dificuldades, então eu aconselho o curso de História para qualquer pessoa. Muito bom, Soraya, adorei essa entrevista, o que você trouxe para esse projeto, isso que você falou agora também, sobre a gente não conseguir mais retirar, né, assim, um ponto de vista histórico da vida da gente, é muito bacana, porque essa foi uma ideia, né, nós fizemos nesse projeto num total de 40 entrevistas, né, e isso é recorrente, essa ideia de que, né, quando essa pergunta chega, essa pergunta vem assim, na sua vida, qual é o papel da história, né? E aí muitos disseram, olha, é papel integral, enquanto eu estou vivendo, eu estou pensando historicamente, a história faz parte da minha vida, e eu compartilho isso com as pessoas da minha vida também. Isso é muito bonito, é muito bom, fico feliz, assim, chegando no final do ano, chegando nesse mês de dezembro, esse projeto está acabando, e poder né, ter esse panorama e poder ver agora aqui, você sintetizou, eu acho, essa ideia também de uma forma muito bonita e ao mesmo tempo bastante responsável, né, bastante politizada e crítica as tuas respostas aqui colocadas. Quero agradecer muitíssimo, repito, adorei a entrevista, mas quero passar, como eu tenho feito nas entrevistas de dezembro, antes de fechar mesmo a entrevista, para devolver a palavra para você, enfim, se despedir de quem assistiu e vai assistir essa entrevista, ou vai ouvir o podcast, para você, enfim, a entrevista está entrando aqui na véspera do Natal, então eu queria que você, né, ficasse à vontade para se despedir de quem nos acompanhou e vai nos acompanhar, e também demonstrar alguma expectativa em relação, né, aqui temos as festas agora de final de ano, e as expectativas para 2023. Bom, então, queria primeiro agradecer, professor Evandro, fantástico essa oportunidade, eu adorei.
Estou muito feliz, estou saindo daqui emotiva e vou refletir historicamente, criticamente sobre todo esse processo, inclusive, como eu disse, que não é possível quando a gente é historiadora, né? Dizer que para as pessoas que estão escutando, que estão aqui também vendo, que esse projeto é lindo, que bom que vocês incorporaram, assim, se interessaram, que eu fico disponível, como disse no início, o Evandro falou, né, sou professora na Universidade Federal do Maranhão, então vocês têm meu contato público, imagino que depois o Evandro possa compartilhar onde publicar esses materiais, o meu contato profissional, para que a gente possa trocar materiais, experiências. Então, estou disponível e estou aí para a construção, né? Como eu prometi, vamos construir tudo que for possível para fortalecer as nossas instituições democráticas. A universidade é onde eu atuo, escolhi para fazer isso, é a parte da democracia onde eu me insiro, e eu acho que é um lugar de muita força, né? Embora sempre tenha alguém dizendo que não é boa o suficiente, mas, na verdade, a gente luta por ela e luta justamente para que ela se torne uma instituição cada vez maior e que acolha a sociedade brasileira como ela é, né? Que essa é uma dificuldade, inclusive, dos nossos tempos. Então, estou ali na Universidade Federal do Maranhão, vejo vocês em São Luís em julho de 2023, e acho que é isso, professor Evandro. Muito obrigada e parabéns por essa iniciativa, parabéns pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, que está com essa iniciativa. Vida longa o projeto. É isso. Ok, muito obrigado. Nós que agradecemos, foi muito bom. E bom, para quem nos acompanhou, né, quem nos acompanhou e vai acompanhar, desejamos aqui, né, boas festas, bom final de ano, e também agradecemos, né, para quem também no futuro, depois, porque as entrevistas ficam disponíveis nos canais e no Spotify, quem vai nos ouvir, nos assistir, a gente agradece muito, tá bom? Valeu então, tchau.